Olá, está começando mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar do empoderamento feminino e como isso tem ajudado muitas mulheres a assumir a sua origem negra. Aqui no estúdio vamos falar sobre o impacto da tecnologia sobre a medicina atual e suas consequências na relação médico-paciente. Também da programação da Semana do Médico Alagoano 2016, que acontece em outubro. Você já ouviu falar do termo empoderamento feminino? Pois em Alagoas esse termo ganha força e está no centro das discussões sobre a força da mulher negra na sociedade e como ela pode se valorizar sendo do jeito que é. A Beatriz sempre gostou do tipo de cabelo que tem, mas durante a adolescência, por não saber a melhor maneira de cuidar do cabelo, ela chegou até a fazer um alisamento. Eu sempre tive o cabelo natural até os 15 anos e depois, como eu não sabia cuidar, assim, tratar ele realmente, e gostava dele, mas não sabia cuidar, então eu optei por fazer uma química, uma progressiva. Hoje a Beatriz participa de um movimento internacional que incentiva a naturalidade do cabelo, chamado de Encrespa Geral. A Tamires é a idealizadora do movimento em Alagoas. Segundo ela, a ideia é trazer à discussão não só a questão estética, mas também o debate de temas como o racismo e de um termo teórico chamado de empoderamento feminino. Uma pessoa que se aceita, uma pessoa que se empodera, ela aprende a dizer não, ela não aceita o preconceito contra si e aí a gente consegue ser feliz com a gente mesmo e responder de forma feliz o que a gente é, que a gente é feliz assim. Segundo esta professora de filosofia da Universidade Federal de Alagoas, o termo empoderamento feminino vem ganhando relevância acadêmica e social. É um conceito que surge no século passado, a partir das teóricas norte-americanas, que propunham às mulheres, tanto do movimento negro quanto as mulheres dentro da academia, uma consciência do poder que elas têm para pensar sobre si e refletir sobre as suas condições. Ainda segundo a professora, além do Encrespa Geral, outros movimentos e ações em Alagoas estão trazendo para o debate a importância do empoderamento feminino. São 15 projetos falando de diversas ações de mulheres, de saúde para as mulheres negras, de empoderamento das mulheres quilombolas, né? Nós temos o coletivo Rosas Libertárias, de Delmiro Gouveia, que trazem para nós uma reflexão, inclusive, sobre a violência contra a mulher sertaneja, que é imensa. Com o aumento do fluxo de informação no mundo, as pessoas cada vez mais procuram informações a respeito de tudo. Isso não é diferente quando o assunto é saúde. Assim, quando um paciente chega numa consulta, muitas vezes ele já tem um diagnóstico pronto, feito em cima dos seus sintomas e que ele achou na internet. Aí, como fica a relação médico-paciente, onde hoje o médico tem que lidar com pacientes bem informados ou mal informados. E são cada vez mais questionadores. Para explicar essa relação, eu converso com o Dr. Nilton Jorge, que está aqui com a gente. Dr. Nilton, por que ser médico? Para ter dinheiro, para salvar vidas, para se aproximar de Deus? Por que ser médico? Aí é que está a questão. Como você admite que será médico? Como você diz à sua família que quer ser médico? Que preparação você teve para se induzir, se deixar induzir nessa profissão? Muitas vezes simples, se você tiver uma preparação básica, isso é como construir uma casa, você tem que ter um alicerce. E de repente você é médico e não se preparou? Ou você é um profissional da saúde que não se humanizou? Que médico você vai ser? Os pacientes queixam-se muito, permanentemente. A queixa principal do paciente é essa: eu fui a uma consulta e mais valia a pena não ter ido. Por que acontece isso? Comportamentos distintos de médico a médico? Porque cada vez mais as autoridades políticas, econômicas, sociais, responsáveis pelo exercício dessa profissão estão desumanizando o médico. Eu perguntaria a você, quantas faculdades de medicina vamos pegar para Maceió? Pelo que consta, hoje são 4 faculdades de medicina. E será que tinha condições de ter apenas uma?
Será que 2, que são as mais antigas, já não seriam necessárias? Se mercantilizou a saúde ao ponto de que você compra um curso de medicina pagando mensalidades exorbitantes para ser médico? E a sua preparação para ser? Até que ponto você é induzido a não ter conhecimentos básicos de cultura geral, de ciência, de humanismo, para depois você é jogado no meio disso tudo? Que médico você vai ser? Para não falar da tecnologia que felizmente entrou na medicina. Já não se opera hoje uma vesícula, por exemplo, com um corte longitudinal no abdômen, que nós chamamos de laparotomia, porque a tecnologia hoje dá ao cirurgião condições de, pela videolaparoscopia, chegar à vesícula e retirar pelo apenas um orifício, 2 ou 3 no abdômen. Isso é uma vitória fantástica. Alguns professores meus, se voltassem a viver, iam se surpreender como se tira uma vesícula hoje, ou como se tira um útero, ou como se tira um ovário. A cirurgia pélvica é hoje de uma naturalidade impressionante, face da clínica. Você entra de manhã, sai de tarde. Cirurgias que você demorava 10 dias no hospital, hoje você não chega nem a demorar um dia. Então essa tecnologia entrou para facilitar, para beneficiar o paciente e não para criar uma distância maior. Já que a cirurgia, ela é hoje encurtada no tempo, na tecnologia e no espaço, já se fala, e com muita prudência, da cirurgia robótica. O cirurgião que opera via robô. Mas aí é preciso não esquecer o lado humanístico do relacionamento. Enquanto a tecnologia avança, me parece que distancia o paciente do médico. É verdade? Ele não toca, ele não escuta, ele não verifica a doença. E esse espaço, como é que está sendo preenchido? Está ficando cada vez mais distante. Ninguém está sendo contra a imagem, o diagnóstico, mas muito pelo contrário. Todos nós, em todas as profissões, nós não acreditaríamos no que estamos vendo. Você jamais imaginou que ia ter um telefone celular do jeito que ele começou, e eu tive um telefone celular que era do tamanho de um tijolo, um Motorola, e que era uma dificuldade para falar, e hoje você tem um telefone celular que faz tudo. Você acaba de ouvir uma notícia, você já recebe no celular detalhadas, com opiniões de vários jornalistas, para você analisar o problema. Então, na medicina também ocorreu muita coisa. Na neurocirurgia, na cirurgia cardíaca, por exemplo, né? Na cirurgia geral como um todo, a ponto de algumas especialidades até encurtaram nas suas ações, porque a tecnologia foi substituindo. E ai de quem não se preparar para ela. Antes de entrar e continuar esse papo sobre a tecnologia, o avanço da medicina, eu queria voltar ao aspecto do consultório, porque muita gente diz, eu não vou mais a esse médico. Mas pergunta, por quê? O médico não presta? Não, ele é um excelente médico. Ele trata bem? Trata bem, ele tem muita atenção. Mas foi essa danada dessa atendente. Foi o danado do vigia que não tomou conta do meu carro lá na porta e o carro ficou arranhado. Então, é muito complexo. Quando o paciente entra no consultório, o médico não sabe nada disso. Eu vou lhe contar uma história bem curtinha, porque nós temos problema de tempo, e eu entendo isso. Quando eu mudei do meu consultório, da Pedro Monteiro, onde lá eu estive muitos anos, e mudei para a clínica sonográfica, uma das coisas que eu tive o cuidado foi de visitar os vários setores da clínica. E um dia eu entro na central telefônica e as funcionárias tomaram um susto. Doutor Nilton, o senhor aqui? Eu disse, espera aí, eu vim conversar com vocês um pouquinho. Porque o paciente, quando quer falar comigo, primeiro conversa com vocês. Então eu vim saber se vocês estão bem, se vocês estão satisfeitas com o ambiente de trabalho. Eu estou à disposição de vocês. Eu quero que vocês, quando estejam aflitas, venham conversar comigo para ver se eu consigo diminuir esse atrito que existe, eu sei que existe, entre a atendente, a recepcionista, o colega que vai fazer o exame. Eu quero deambular pela clínica. Elas se assustaram com isso. Eu já escrevi até isso no artigo. Assim, a consulta começa quando você pensa em ir ao médico.
Ali você nem escolheu ainda. Você amanhece o dia e diz assim para sua esposa: hoje eu vou precisar ir a um médico. E você vai definir, dentro daquilo que você está mais ou menos sentindo, a que médico você vai. Não esquecendo que você nunca deve, como paciente, escolher uma especialidade. Você deve ir a um profissional de respeito, bem preparado, para dialogar com ele a sua problemática e, a partir dali, você já sair encaminhado, direcionado, orientado, para você não ter desgaste na sua deambulação. No próximo bloco, a gente volta com o Dr. Newton Jorge para falar mais sobre essa relação médico-paciente e também sobre a Semana do Médico Alagoano, que vai acontecer em outubro.